Esse é um vídeo do resultado do desafio que eu falei no vídeo anterior sobre a pesquisa do Instituto ProLivro sobre o perfil dos leitores brasileiros. E naquele vídeo eu me desafiei, entre aspas, né, que não é bem um desafio, mas é apenas uma demonstração, digamos assim, do quanto a gente pode ler, né, em pouco tempo, assim, diariamente. E esse vídeo que eu estou gravando hoje é o resultado dessa experiência, digamos assim, né? A experiência seria ler durante 2 horas diariamente, apenas isso. Em contraposição à quantidade de horas que o brasileiro, né, passa utilizando as redes sociais. Eu vou falar um pouco, né, de como foi esse desafio e depois eu vou falar sobre o livro incrível, esse livro incrível que eu li, né, que foi, inclusive, o primeiro livro que eu li em janeiro desse ano, ou seja, o primeiro livro desse ano, né? E o resultado foi o seguinte, eu vou tentar fazer uma tabela, não sei se vai dar certo, mas enfim. No primeiro dia, eu li 6 capítulos em 2 horas e 15 minutos. E daí eu terminei o livro, ou seja, eu terminei um livro de 322 páginas em menos de uma semana, lendo 2 horas por dia. Então acabou meio que sobrando, digamos assim, 37 minutos, ou seja, né, o resultado final foi que eu li 322 páginas em 11 horas e 38 minutos, em uma média de 2 horas por dia, durante 6 dias, enfim. E partindo agora para o livro. O livro eu tinha pegado emprestado da minha amiga, então eu já devolvi esse livro, né, estamos em abril, né, então ela é química, inclusive, né, ela é doutora em química, e esse livro fala justamente sobre química, né? Tio Tungstênio, Memórias de uma Infância Química. Oliver, ele vai pegar, né, ele vai traçar aí vai relembrar aí as suas primeiras memórias de infância, né, até chegar ali à sua adolescência. O tio Tungstênio é o tio Dave, que foi uma figura super importante nessa fase aí da infância do Oliver, porque o tio Tungstênio, ele fabricava, né, lâmpadas de tungstênio e ele tinha um laboratório de química com vários elementos disponíveis lá, com os metais. E entendia muito, né? Não só ele entendia de química, mas ele entendia também, ele lia muito sobre como aqueles elementos foram, né, descobertos. E também sabia a história dos cientistas e tudo mais. Então era um tio muito culto, que passava todo esse conhecimento que ele tinha para o Oliver e passava todo esse interesse, esse fascínio que ele tinha pela química para o Oliver. Então, assim, o Oliver pegou esse fascínio também, né, pela química, durou aí a sua infância. E não só o tio, o Dave, era, né, um cara da ciência, a família inteira do Oliver era de cientistas. Ele estava rodeado de pessoas que trabalhavam com a ciência, né, e que pesquisavam ciência e que estavam diretamente ligados à ciência, né. Ele tinha o tio Dave, tio Abe, os seus pais eram médicos cirurgiões, seus primos e primas eram de químicos. Ele também tinha uma tia que era botânica. E toda a família do Oliver tinha interesse pela ciência e trabalhavam diretamente com a ciência. E acabou suscitando nele também essa vontade, né, de ser cientista. E uma das coisas que eu achei muito interessante nesse livro foram as descrições que ele fazia, né, não só da época, mas também dos objetos que ele tinha em casa. Então, ele tinha uma boa memória assim para lembrar de detalhes. E assim, ele sabe descrever muito bem, né, esses objetos e também ele faz a descrição dos elementos químicos, né? Aqui a gente vai ler muito sobre os elementos químicos, sobre química, sobre ciência, enfim, e cientistas também. Então ele vai falar muito sobre isso. Quem gosta muito de ciência e química vai gostar muito desse livro, mas vai gostar muito desse livro também quem é muito leigo, feito eu, que sou muito leiga para ciência. E o Oliver, ele também, né, viveu o período da Segunda Guerra Mundial ali, quando ele era criança. Ele viu um pouco do impacto da guerra ali. Ele não, obviamente que ele não vai focar nisso nem nada, mas, por exemplo, quando, quando é preciso, né, tem um professor da escola dele que funda uma escola em um outro local, né, longe daquele local ali que poderia, né, que iria receber bombas. Esse professor, ele vira diretor, ele funda essa escola. Oliver vai junto com um irmão dele para essa escola. Ele tem 2 irmãos. Lá ele vai sofrer
violência, né? O diretor, ele acaba, como é que se diz, se revelando um tirano, um cara violento que batia nos alunos, e ele vai sofrer essa violência ali, né? Também ele se sente um pouco abandonado pelos pais, porque ele fica muito tempo ali naquele local, justamente para que ele fosse resguardado, né, de ataques. Também tem a questão que durante a Segunda Guerra Mundial, os pais do Oliver, eles abrigam alguns refugiados. É uma situação, né, que a gente já imagina. E também porque a família inteira do Oliver era de judeus, né? Todo mundo ali, inclusive sua casa, era servida, né, para comemorar as festividades, né, do judaísmo. A casa dele também, né, recebe pessoas. Ele vai dedicar alguns capítulos a alguns membros da família, né? Então ele vai falar ali sobre a mãe, sobre o pai, sobre o irmão. O irmão, em um dado momento, ele acaba ficando com esquizofrenia, mas enfim, ele fica esquizofrênico. Ele tem uma tia que é botânica, tem uma tia também que é deficiente, que inclusive mora lá na casa dele. E ele vai falar sobre essa tia também, ele vai falar, obviamente, sobre o tio Dave, que é o tio Tungstênio, e o tio Abby, que vai, inclusive, patentear uma tinta luminosa. Ele vai traçar ali alguns perfis ali da sua família, e é bem interessante. Ele também vai dedicar um capítulo à tabela periódica. Foi ali um momento da vida dele em que a tabela periódica ela foi descoberta, digamos assim, né? Que ela foi organizada e os elementos, né, químicos foram todos dispostos e organizados. Inclusive, a tabela periódica ajudou a descobrir outros elementos. E daí ele finaliza o livro, né, essa obra, com o seu desinteresse, né, pela química, vários e diversos motivos. Claro que a gente tem fases na infância, na adolescência, etc., que fazem com que a gente tenha interesses e também perca, né, interesses ao longo da vida, né, porque o nosso cérebro está ali se formando e tudo mais, mas enfim. E depois ele vai falar um pouco sobre esse desinteresse, né? Ele tem seus motivos. Eu escrevi aqui que cada parágrafo é como se fosse uma prosa poética e é uma delícia de ler. Ainda que não entenda nada sobre química, é um texto envolvente. Até as notas, né, são legais assim de ler, porque eu geralmente não gosto de ler notas em livros, né? Mas esse livro ele é muito interessante, ele é cheio de histórias, cheio de curiosidades e curioso ler. E ele desperta muito esse interesse, né? Essa curiosidade, né? Por mais que você não seja da área da ciência e tudo mais, ele desperta esse interesse. Achei um livro incrível, muito gostoso de ler. A edição que eu li foi incrível também. Eu gostei muito da edição que eu li. E ele tem uma escrita incrível, muito poética, digamos assim. Ele descreve tudo muito bem. Uma leitura muito gostosa de ler. Então eu vou partir aqui para a segunda parte desse vídeo, que eu vou, né, passar aí por alguns trechos aí do livro, que eu acho que vale muito a pena. Primeiro ele vai, né, descrever a sua casa, né, sua memória lá, né, de como era a casa onde ele morava, né, quando era criança. Ele diz o seguinte: a porta de entrada era linda e misteriosa aos meus olhos, com seus vitrais de múltiplas cores e formas. Eu encostava o olho no vidro carmesim e via o mundo todo tingido de vermelho. Mas os telhados vermelhos das casas do outro lado da rua, curiosamente, empalideciam e as nuvens espantosamente se destacavam no céu, que de azul ficava quase negro. Com o vidro verde, a experiência era completamente diferente, e também com o azul escuro violáceo. O vidro amarelo esverdeado era bem curioso, pois parecia cintilar ora em amarelo, ora em verde, dependendo de onde eu me posicionava e de onde vinha o sol. E daí eu lembrei daqueles filtros que se colocava, né, na lente da fotografia, né, da câmera, para justamente aumentar o contraste. Então tinha filtros de diversas cores, tinha filtro vermelho, tinha filtro azul, verde, amarelo, enfim. Justamente para criar, ou para destacar, né, ter o contraste ou o contrário. Então, assim, nessas descrições de coisas simples, singelas, como um vitral que ele está falando, né, da porta de entrada, que eram de vitrais. Então, coisas simples assim, que a gente passa despercebido, né, que a ciência ela está, né, ao nosso redor e a gente não percebe isso.
Ele vai falar também, aí, né, eu falei que ele sofreu violência, né, o diretor bateu nele e tudo mais. E ele fala o seguinte sobre isso. Às vezes, enquanto era espancado, eu via reduzido a um esqueleto que gesticulava. Em casa, eu vira radiografias, ossos em um tênue invólucro de carne. Em outras, eu o via não como um ser, mas como um aglomerado temporário de átomos. Dizia a mim mesmo, ele é só átomos. E cada vez mais eu ansiava por um mundo que fosse só átomos. A violência exalada pelo diretor parecia contaminar toda a natureza viva, e com isso eu via a violência no próprio princípio da vida. Enfim, é um pouco pesado, né? Até porque são traumas de infância, elas ficam, né, com a gente. Mas é interessante como ele lidou, né, com, com essa violência, imaginando que aquele ser ali era, né, só átomos. Daí ele vai falar, né, sobre a tia dele, que era botânica, e ele fala o seguinte: você vai aprender muita coisa lendo esse livro, né? Tia Len sempre me deixava extasiado ao mostrar-me todo tipo de prazeres botânicos e matemáticos. Indicou-me os padrões espiralados nos girassóis do jardim e sugeriu que eu contasse seus florículos. Depois de eu ter feito isso, ela comentou que eles se dispunham segundo uma série. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Na qual cada número era a soma dos dois precedentes. E se fôssemos dividindo cada número pelo seguinte, nos aproximaríamos do número 0,618. Essa série, ela explicou, chamava-se série de Fibonacci. Era conhecida como a proporção divina ou seção áurea, uma proporção geométrica ideal usada com frequência por arquitetos e artistas. Ela me levava em longas caminhadas para observar plantas na floresta, onde me fazia examinar pinhas caídas para ver que também elas tinham espirais que respeitavam a seção áurea. Mostrava-me cavalinhas que cresciam junto a um riacho. Fazia-me apalpar seus caules rijos e nodosos e me dizia para medi-los e marcar os comprimentos dos sucessivos segmentos num gráfico. Quando fiz isso e vi que a curva se tornava totalmente horizontal, ela explicou que os incrementos eram exponenciais, sendo esse modo como o crescimento em geral ocorria. E daí ele vai falar também uma curiosidade sobre os elementos químicos, né? Muitos elementos haviam recebido nomes de folclore ou da mitologia, o que às vezes revelava um pouco de sua história. Cobalto provinha de kobold, um duende ou espírito mau. Níquel originara-se de níquel, ou diabo. Ambos eram termos usados por mineiros saxões quando os minérios de cobalto e níquel se mostravam traiçoeiros, não se prestando ao que se esperava deles. O tântalo suscitava visões de Tântalo, atormentado no inferno pela água, que se afastava toda vez que ele se curvava para bebê-la. Li que esse elemento recebeu seu nome porque seu óxido era incapaz de beber água, ou seja, de se dissolver em ácidos. Outros elementos tinham nomes retirados da astronomia, como o urânio, pelo planeta Urano. E daí o Oliver também, ele fala sobre suas coleções. Ele fazia coleção de amostras de minerais, de moedas, selos, passagens de ônibus. Isso. Aí ele vai dedicar um capítulo sobre o pai, e é bem interessante porque ao longo do livro ele não cita muito o pai, mas ele vai falar o seguinte: meu pai não era dado a emoções nem à intimidade, ao menos no contexto, nos limites da família, mas havia algumas ocasiões, preciosas ocasiões, em que eu realmente me sentia próximo dele. Tenho a lembrança de, ainda muito pequeno, vê-lo em nossa biblioteca, lendo. Tamanha era a sua concentração que nada o perturbava, pois tudo que estava fora do círculo de sua lâmpada ficava totalmente apagado em sua mente. Ver sua intensa concentração na leitura e as expressões que lhe surgiam no rosto enquanto lia, um sorriso involuntário, um esgar, uma expressão de perplexidade ou prazer, talvez tenha despertado em mim a atração pela leitura bem precocemente. E assim, mesmo antes da guerra, eu às vezes me juntava a ele na biblioteca, lendo meu livro ao lado dele, em um companheirismo íntimo, porém silencioso. E ainda sobre o pai, ele fala o seguinte: suas braçadas lentas e medidas para cobrir quilômetros não eram muito apropriadas para um garotinho. Mas eu percebia como meu velho pai, grandalhão e desajeitado em terra, se transformava na água, tornando-se gracioso, como um boto. E eu, inseguro, nervoso e também extremamente desajeitado, descobria em mim aquela mesma deliciosa transformação, encontrando na água um novo ser, um novo modo de existir. E ainda sobre o pai, ele fala o seguinte: ele adorava decolar naquela motocicleta quando tinha uma manhã de domingo livre, ávido por livrar-se da cidade e se entregar ao vento e à estrada, esquecendo por momentos seus pacientes e preocupações. E daí, né, ele vai falar, né, de alguns cientistas, e um dos cientistas que ele fala nesse livro é sobre Lavoisier, né?
teve sua vida encerrada numa guilhotina, né? E ele vai falar, né, que tem um grande matemático chamado Lagrange, que esse Lagrange era colega e amigo do Lavoisier, e ele falou, e esse Lagrange falou o seguinte: foi preciso apenas um momento para decepar-lhe a cabeça, e 100 anos talvez não bastarão para produzir outra igual. E ele vai falar ao longo de todo o livro, né, sobre várias descobertas científicas, né, em várias diversas áreas, na eletricidade, na fotografia, no cinema, né, e vai falar sobre alguns cientistas, vai falar sobre os elementos químicos e como a ciência ela está, né, no nosso dia a dia, né, no nosso que ela é utilizada para facilitar nossas vidas e enfim. E ele dedica também um capítulo sobre a fotografia, porque ele começa a ter interesse, né, pela fotografia. Ele fala o seguinte: ansiava por fazer as fotos eu mesmo, documentar e situar no tempo cenas, objetos, pessoas, lugares, momentos, antes que mudassem ou desaparecessem, engolidos pelas transformações da memória e do tempo. E mais sobre fotografia que ele fala aqui é o seguinte: se a fotografia era uma metáfora para a percepção, memória e identidade, era igualmente um modelo, um microcosmo na ciência, em funcionamento. E uma ciência particularmente cativante, pois juntava química, ótica e percepção, em uma unidade indivisível. Eu queria entender, dominar eu mesmo todos os processos envolvidos e manipulá-los a meu modo. Ficava especialmente fascinado com a história dos primeiros tempos da fotografia e as descobertas químicas que conduziram a ela. Como se percebeu já em 1725 que os sais de prata escureciam na presença da luz, e como Humphrey Davy, com seu amigo Thomas Wedgwood, fizeram imagens por contato de folhas e asas de insetos sobre o papel, o couro branco, embebido em nitrato de prata, e fotos com uma câmera. Mas eles não conseguiram fixar as imagens que produziam, só podendo vê-los sob luz vermelha ou à luz de velas, pois de outro modo elas escureciam por completo. Como eu falei, ele vai dedicar um capítulo à tabela periódica, né, falando sobre a história da tabela e do quão empolgado ele tinha ficado com a descoberta, né, com a organização dos elementos. Ele fala o seguinte: não pude deixar de pensar em oitavas e escalas, pois vivia em uma casa musical, e as escalas eram a periodicidade que eu ouvia diariamente. Quase não dormi naquela noite, de tão empolgado com a tabela periódica. Que façanha incrível, pensei. Arranjar todo o vasto e aparentemente caótico universo da química em uma ordem abrangente. E ele vai dedicar um capítulo também sobre a espectroscopia, né, que ele ganhou. Ele ganhou um objeto desse de bolso, um prisma, talvez. E ele vai falar também, né, sobre o tio, os seus tios, né, enfim. Né, ele vai falar sobre o tio Abe também. Né, ele, o tio Abe, criou e patenteou uma tinta luminosa que foi usada em alças de mira na Primeira Guerra Mundial. Suas tintas também eram usadas para iluminar os mostradores dos relógios. Como o tio Dave, tio Abe tinha mãos grandes e hábeis, mas enquanto as do tio Dave viviam manchadas de tungstênio, as do tio Abe eram cobertas de queimaduras de rádio e verrugas malignas devido ao manuseio prolongado e descuidado de materiais radioativos. E aí ele, ao longo do livro, ele vai falar sobre várias coisas, né, da ciência, ele vai falar sobre a fluorescência, eletromagnetismo, radiografia e várias outras coisas assim que ele vai falar. E uma coisa também muito interessante sobre o Oliver é que ele criou um polvo. Ele viajou com a família depois da guerra e durante as férias. No hotel, ele pegou um polvo ali durante a viagem e começou a criar um polvo dentro da banheira do hotel. E daí uma arrumadeira chegou e viu e ficou meio assustado ali com o polvo lá na banheira e acabou matando o polvo com a vassoura, né? E ele simplesmente levou, quando ele voltou de viagem, ele levou o polvo para dissecar. Então ele chegou em Londres e simplesmente dissecou o polvo. Inclusive, eu acho isso curioso porque a mãe dele também tentou fazer com que ele se interessasse pelo corpo humano e fez com que ele fosse dissecar também um corpo humano com uma colega de trabalho dela. Mas ele não gostou muito de dissecar o corpo humano, ele gostava de dissecar, né, animais marítimos, digamos assim, né? E aí ele vai dedicar, obviamente, um capítulo à mãe dele. Ele fala o seguinte sobre a mãe: minha mãe era uma mulher extraordinariamente tímida, que mal podia suportar ocasiões sociais e se refugiava no silêncio, ou em seus próprios pensamentos, quando era forçada a frequentá-las. Mas havia um outro lado em sua personalidade, e ela podia tornar-se expansiva, exuberante, uma atriz grandiloquente, quando estava à vontade entre seus alunos. E ele vai falar sobre isso porque teve uma senhora que reconheceu ele e ele não reconheceu ela, e ela disse: você não poderia lembrar de mim porque eu fui uma aluna da sua mãe e você era um bebê, né? Então, assim, a mãe
dele levava o Oliver, né, para as salas de aula durante a amamentação dela, né? E ela falava, né, para os alunos, não é nenhuma vergonha amamentar uma criança. Como eu falei, ele descreve muito bem alguns objetos ali, e ele vai também descrever, e eu vou ler aqui também uma descrição. Eu gostava de olhar o relógio de rádio do tio Abe, que consistia basicamente em um eletroscópio de folha de ouro, com um pequeno rádio em seu interior, em um recipiente de vidro separado, de paredes finas. O rádio, emitindo partículas negativas, gradualmente adquiriria carga positiva. As folhas de ouro começavam a divergir, até que atingiam a lateral do recipiente e perdiam a carga. Então o ciclo recomeçava. Esse relógio vinha abrindo e fechando suas folhas de ouro a cada 3 minutos haviam mais de 30 anos, e continuaria a fazê-lo por 1000 anos ou mais. Era o mais próximo que se podia chegar de uma máquina de moto contínuo, disse meu tio. No fim do livro ele vai falar sobre o seu desinteresse pela química, e ele vai falar o seguinte: às vezes eu sentia uma espécie de êxtase diante da beleza intelectual, formal do universo, mas agora, com o princípio de novos interesses, às vezes sentia o oposto, uma espécie de vazio ou aridez íntima, pois a beleza e o amor pela ciência já não me satisfaziam inteiramente. E eu ansiava pelo humano, pelo pessoal. E aí ele passou a ter seu interesse pela música, e ele até se apresentou, chegou a se apresentar quando criança mesmo. A música me fazia estremecer, ou me dava vontade de chorar, de gemer. A música parecia penetrar meu íntimo, determinar meu estado. Seu desinteresse ali pela química, né, foi mais ou menos ali nos seus 15 anos de idade, né, no seu começo ali da adolescência. E tem uma parte que ele fala o seguinte: só percebi isso quando passei casualmente por lá um dia e vi uma leve camada de poeira cobrindo tudo. E tá falando aí sobre o laboratório de química que ele tinha, né, em casa. Fazia meses que eu quase não via tio Dave ou tio Abe e não carregava mais comigo o meu espectroscópio de bolso. E daí ele percebeu que com a nova mecânica quântica, né, os químicos não precisariam manipular os elementos, né, as substâncias ali. E ele vai falar o seguinte: poderiam não ver nunca as cores dos sais de vanádio, nunca sentir o cheiro de um seleneto de hidrogênio, nunca admirar a forma de um cristal. E daí foi isso, mais ou menos, né, que fez com que ele perdesse o interesse pela química. E não só isso, ele tem uma parte também que ele fala que, na época dele, né, os elementos químicos eram acessíveis, digamos assim. Tinham lojas, né, que vendiam algumas substâncias, ou seja, era acessível, digamos assim, para que as pessoas pudessem comprar e pudessem fazer seus experimentos em casa. Obviamente, né, por diversas circunstâncias, acho que talvez pela segurança também, né, não passou mais a ser acessível, né, esses elementos químicos, né, essas substâncias químicas. Então, esse foi um dos fatores também que fez com que o Oliver se desinteressasse pela química. Tudo que ele escreve, para finalizar agora o vídeo, né, finalmente, é muito poético, sabe? Ele descreve, como eu falei, ele descreve tudo muito bem, é de uma forma muito envolvente, né? A ciência é de uma forma envolvente, a ciência é de uma forma mais, né, que você consegue perceber, porque, como eu falei, a gente passa, né, nossos momentos de vida e não percebe que a gente está rodeado pela ciência, né? Pelas facilidades que a ciência pode nos proporcionar. Às vezes eu tinha essa sensação enquanto eu estava lendo e assistia a um filme em câmera lenta, de uma fotografia assim, né, preso naquele tempo, naquela memória. Enfim, eu achei muito bonito, muito poético, tudo, a descrição que ele faz, a sutileza também, ele pega detalhes assim, e que faz toda a diferença na escrita. É de uma forma, né, de alguém que observa, né, alguém que vê os detalhes, que está atento também aos pequenos detalhes, né? Até de ver assim, a expressão do pai dele enquanto estava lendo, né? Foi uma criança singular, né? Foi uma criança diferente. Não foi uma criança qualquer, né? Que, enfim, acho que por diversas circunstâncias, né? E uma delas é porque ele estava rodeado de pessoas não só adultas, mas também de pessoas que eram cientistas e tinham visões de mundo, né, um pouco diferente do que a maioria tem. E é isso, basicamente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Mas só lendo o livro para ter essa experiência incrível. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado e leiam mais, né? Vocês viram aí que dá pra ler bastante, né? Em 2 horas. E tudo isso foi possível, né? Todo esse vídeo, né? Foi possível falar sobre esse livro porque eu fiz as anotações nesse caderno aqui,
né? Porque eu li esse livro em janeiro e tô gravando agora em abril. E eu não tenho o livro aqui comigo. Então, assim, para mim é muito importante fazer essas anotações para lembrar, né, das minhas leituras e poder, sei lá, né, abrir aqui uma citação que eu li, enfim. E é isso.